Tem um golpe em curso contra o Lula e eu peço que você entre no nosso canal do Telegram, que é o canal Estou com Lula. Aqui na descrição eu deixo o link. Entra lá no canal Estou com Lula e vamos lutar aí contra esse golpe. E quem não é inscrito no Plantão Brasil, inscreva-se. O gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio agindo em tempo real para dar golpe no Lula. Manchetes aqui dos maiores portais do Brasil. Vamos lá. UOL, Kennedy Alencar. Lula erra sobre Banco Central e dólar. Lula errou, segundo o UOL. Aí você vai ver outras notícias aqui, ó. Campos Neto rebate Lula, critica a polarização e tudo mais. Aí embaixo, dólar volta a subir e atinge 5,70. Aí depois, análise, fala de Lula sobre câmbio, passa do ponto e não ajuda o governo. Quer dizer, pô, tudo que o Lula faz tá errado. Esse é o gabinete do ódio. Aí, Globo, principal notícia aqui, Renata Agostini. Haddad deixa claro que Lula precisa recuar em guerra contra o Banco Central. Aí depois, dólar, Lula ameaça medidas concretas e mercado já mapeia possíveis ações de intervenção. Aí depois, dólar avança 5,70 na máxima, juros futuros avançam. Poder 360, dólar sobe para 5,70 após falas de Lula. Quer dizer, o Lula não pode mais falar. Aí, a imprensa inteira está culpando o Lula pela alta do dólar. E o que aconteceu aí nos últimos 2 meses para você entender por que o dólar subiu e por que isso é um golpe contra o Lula? Está articulado pelo Tarcísio de Freitas com o Roberto Campos Neto, 2 bolsonaristas, 2 ex-ministros do Bolsonaro, 2 apreciadores do nazismo, junto com os donos da Rede Globo e com os maiores banqueiros do Brasil. Lembremos que esses banqueiros, o dono do Bradesco, ele era militar, ele apoiou o Bolsonaro, a dona do Nubank, ela é amiga dos donos do Brasil Paralelo, bolsominion raiz. Os donos do Itaú apoiaram aí o Bolsonaro em 2018, eles todos querem o Tarcísio Campos Neto como aí os chefes do Brasil em 2027. E aí o que acontece? Qual que é o plano que eles traçaram lá atrás? Fizeram reuniões do Tarcísio com o Campos Neto, com os banqueiros, com a Globo, e aí, a partir de então, começou o seguinte. Primeiro, o gabinete do ódio do Tarcísio do Campos Neto atacando todo e qualquer comunicador pró-Lula. Por quê? Porque esses comunicadores não podem crescer. E eles sabem que se aparecer a minha cara na capa do Globo dizendo que eu sou fake news, até uma pessoa que goste do Lula, que vê um vídeo do Plantão Brasil, vai falar, esse cara eu já vi, esse cara não, vou tirar. É assim que acontece, tá? É assim que eles fazem, isso é tática, isso já foi utilizado muitas vezes por eles, e eles fazem isso. E aí, depois, o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio, que é Globo, Estadão, Folha, Veja, UOL, etc, etc, mostrei alguns aqui, começam a dizer que o Lula tá errado. Aí os banqueiros que estavam na reunião passam a fazer uma coisa, que é o quê? Comprar dólar. Então os banqueiros compram dólar. Então tem lei da oferta e procura. Quando se compra dólar, o que acontece? Se tem muita gente comprando alguma coisa, o preço vai subir. Essa é a lei do mercado financeiro. Então eles compram dólar, o dólar começa a subir. O dólar começou a subir a despeito de todo e qualquer índice econômico do Brasil. Ou seja, não tem nenhum índice econômico do Brasil que justifique uma subida do dólar, a não ser banqueiros fazendo ali terrorismo econômico. Então o dólar sobe. O dólar sobe, aí o Lula começa a falar do maior problema hoje do Brasil, que é o fato de que o Brasil tem a maior taxa de juros e 800 bilhões de reais saíram dos cofres públicos nos últimos 12 meses para pagar essa taxa de juros imposta pelo Campos Neto. Esse dinheiro vai todo para esses mesmos banqueiros que pegam esse dinheiro e compram dólar. É isso, eles pegam reais da taxa de juros, vendem real e compram dólar. Aí o real desvaloriza, o dólar sobe. Aí o Lula continua denunciando o crime do Campos Neto, a imprensa diz o quê? Olha, o dólar está subindo por culpa das falas do Lula. Então parece que a culpa do dólar está subindo é do Lula. Não é porque os banqueiros se reuniram com a Globo e com o Tarcísio e com o Campos Neto e decidiram comprar dólar para o dólar subir para depois culpar o Lula. Isso tudo já era articulado. Aí o que acontece? O Campos Neto avisou anteontem que ele não vai interferir no dólar. Para quem não sabe, a função número 1 do Banco Central é interferir no dólar, é não deixar o dólar subir. No governo Bolsonaro, olha só, 2021, vendas de quase 70 bilhões de dólares em reservas no governo Bolsonaro não impede a disparada do dólar. O Campos Neto meteu 70 bilhões de dólares na economia para tentar fazer o dólar cair no governo Bolsonaro. Como se faz isso, Thiago? Eu vou te explicar da maneira mais simples possível. Imagina que os banqueiros estão comprando dólar e vendendo reais, porque quando você compra dólar, você está trocando os seus reais por dólar, você está vendendo real também, ao mesmo tempo. E aí o real desvaloriza frente ao dólar, ou seja, o dólar sobe. Isso não é bom para a inflação.
Então o Banco Central, que tem que controlar a inflação, faz o seguinte, passa a vender dólares e comprar reais. E aí a lei da oferta e procura. Tem muita gente comprando reais, no caso muita gente, era só o Banco Central, mas é um valor muito alto, o real valoriza frente ao dólar, ou seja, o dólar cai. Então, o que acontece? Imagina que tem muita gente ali, que estava muita gente comprando dólar no governo Bolsonaro, que a economia estava uma desgraça. Aí o Banco Central ia lá e falava, pô, toma aqui, ó, 10 bilhões, vou vender 10 bilhões de dólares. Então o dólar continha ali o preço. Hoje, durante o governo Lula, o Lula já conseguiu colocar nas reservas internacionais do Brasil mais de 40 bilhões de dólares a mais do que tinha quando ele assumiu. Pois bem, Campos Neto tem muita grana ali nas reservas internacionais, que são feitas para isso, para segurar a moeda nesse tipo de coisa, para interferir. Só que quando ele fala que não vai interferir, ele está dando uma... publicamente, isso é crime, ele está dando uma sinalização a todos do mercado financeiro, que é, compra em dólar. Por quê? Porque você não corre o risco de você comprar dólar meio-dia, e meio-dia e 10 o Banco Central vender um monte de dólar e você perder dinheiro. Porque o que poderia acontecer no governo Bolsonaro, que é por isso que o Banco Central interfere, não é só no Brasil, no mundo inteiro, quando tem um problema na moeda. Imagina que você é um investidor, você fala, caramba, tá subindo muito dólar, vou comprar dólar. Se eu comprar agora 10 milhões aqui em dólar e o dólar subir 10%, pô, lucrei 1 milhão. Então vou comprar 10 milhões. Só que você não sabe se daqui meia hora, se daqui 40 minutos, se daqui 1 hora, se amanhã de manhã o Banco Central vai interferir e entrar com bilhões na economia e aí o dólar vai cair. E aí você perdeu essa grana, você perdeu boa parte da grana. Então o que acontece? O investidor fica assim, será que eu compro, será que não? E o dólar vai subindo mais lentamente. Porém, quando o presidente do Banco Central diz, eu não vou interferir, pode comprar. Ele está dizendo para todo mundo, até você que está me assistindo, compre dólar. Por quê? Porque vai subir. E não vai descer mais, porque vai subir, 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 subir até onde o mercado financeiro e os banqueiros que se reuniram com ele e com os donos da Globo e com o Tarcísio, até onde eles quiserem. E a imprensa, o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio vai culpar o Lula. Esse é o golpe que está pavimentando aí o caminho, que eles acreditam que vai dar certo, para que o Tarcísio seja eleito em 2026. O bolsonarismo já está por aqui com o Tarcísio. Quando eu digo bolsonarismo, é a família Bolsonaro, o Malafaia, os mais próximos a ele, porque eles já viram que o Tarcísio está traçando aquele caminho do caminho do PSDB, direita neoliberal. Mas o bolsonarismo surfa na onda, porque, de qualquer maneira, é ruim para o Lula, é bom para eles. Então eles surfam na onda e aí fica todo mundo. Toda a comunicação do bolsonarismo culpando o Lula pelo dólar chegar a 4,70. Os banqueiros a 5,70, os banqueiros continuam comprando dólar porque já tem a sinalização ali de que não vai cair, ou seja, eles não têm chance nenhuma de perder o investimento, eles vão lucrar com isso e vão lucrar muito. A imprensa segue fazendo isso aí, e aí você vê manchetes assim, ó, dólar encosta em 5,70 após Lula dizer que é jogo de interesse contra o real. E o Lula tá falando a verdade. O Lula começou a expor isso na imprensa. O Lula tá indo para cima. Só que o Lula não tem o mesmo alcance que tem todos os veículos de imprensa com todos os jornalixos vendidos. É jornalixo mesmo. Esses todos são jornalixos. Eles são o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio. São muito bem pagos para serem gabinete do ódio. E olha, se você pensar que esses banqueiros estão recebendo 800 bilhões por ano de taxa de juros, eles estão sendo pagos com dinheiro público, dinheiro meu e seu, que está saindo, tá? Aí o Lula vai lá e o Lula não tem o mesmo alcance. Mas o Lula fala, ó, o Lula tá falando. Essa subida do dólar é uma especulação. É um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante 8 anos e com total autonomia. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Aí tá aí o Lula falando. Aí o Lula também falou um pouco mais. Eu compreendo ele, e é para ele que eu tenho que fazer as coisas, graças a Deus. Eu enxerguei o meu povo, eu compreendo ele, e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país.
eu tenho que prestar contas. É o povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles. Aí o que acontece? O gabinete do ódio aí, o Tarcísio na imprensa, está todo vapor tentando queimar o Lula. O dólar tende a subir ainda mais. O governo vai fazer algumas reuniões aí para ver como mitigar isso aí. E a imprensa já elegeu aí quem é o salvador da pátria, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad deu umas declarações aí bem problemáticas para boa parte da esquerda, para a esquerda que pelo menos acompanha o que ele fala, nas últimas semanas. Ele chegou a defender aí partes de projetos neoliberais, o Haddad, tá? Lembremos, o Haddad, ele é o ministro da Economia e tal, ele é de esquerda, mas o Haddad ele é conciliador com o mercado financeiro. O Lula, como foi eleito com uma frente ampla, o Lula foi obrigado a colocar alguns ministros e ministras aí de centro até de direita neoliberal, como a Simone Tebet, que também já falaram algumas abobrinhas aí nas últimas semanas que o Lula pode não concordar, mas ele mantém a ministra e os ministros porque são parte aí da frente ampla que o elegeram. Lembremos, eu expliquei aqui outro dia, a imprensa na América Latina, não só na América Latina, na Europa começou a fazer a mesma coisa. A imprensa age para normalizar a extrema-direita e quando não normaliza, eles fazem de uma maneira bem sorrateira. Eles até criticam, você acha que parte da imprensa é contra a extrema-direita, mas eles fazem ali o jogo da extrema-direita para que a extrema-direita esteja sempre fortalecida. Por quê? Porque aí se um governo de esquerda ganhar, esse governo de esquerda só vai ganhar caso faça uma frente ampla com os neoliberais, que são esses aí lacaios cachorrinhos do mercado financeiro. E aí você nunca tem um governo 100% de esquerda. Por quê? Porque a esquerda não consegue ganhar sozinha. E a esquerda tem que colocar esse pessoal dentro do governo. E aí eles ficam ali, o governo inteiro, pressionando para que o governo de esquerda se torne um governo do estilo PSDB neoliberal. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!